Sejam então bem-vindos. Vamos então à conversa com os nossos comentadores residentes, José Delgado, o Cristóvão, mais uma vez, muito obrigado. Vamos então falar um pouco daqueles acontecimentos que marcaram as 2 semanas que passaram e começávamos efetivamente por essa notícia, essa triste notícia que foi a partida do padre Mário Duarte. José Delgado, Tomar fica mais pobre, de facto, com a partida do padre Mário Duarte. Sim, de facto é uma grande realidade. Todos nós, a comunidade em geral, ficou triste e já tem saudades da forma de estar do padre Mário, quer na vertente religiosa, quer como ação cívica que tinha também regularmente. E todo este conjunto e a parte social, que também lhe era muito querida, e de acompanhamento dos mais necessitados, criou uma figura, podemos dizer assim, um perfil que de facto era único, era um perfil também reverente, que não dizia sim com muita facilidade e contribuía com a sua forma de estar para a evolução de Tomar, porque o dizer sim senhora, não era de facto a sua forma de estar na vida, mas era um ativista no bom sentido, em todos os níveis, e tinha projetos, fez projetos durante estes anos todos, esteve no Conselho de Tomar e foi criando raízes em cada um dos locais por onde passou e em Tomar como um todo. E isso de facto é de louvar e temos que reconhecer, de facto foi uma figura muito importante para Tomar e queria já saudade a sua forma de estar e também os projetos que tinha em mente, nomeadamente as questões relacionadas com a reabilitação das igrejas, quer a nível de Tomar, quer depois as capelas em cada uma das freguesias. Portanto, havia de facto uma ação global com os restantes padres que servem o Conselho, de interação e de preocupação por aquilo que é social, da preocupação em dar algo àqueles que mais necessitavam, mas também sempre na primeira linha para tentar reivindicar, estar pronto para a evolução, pronto para ajudar a Tomar, pronto para a evolução como um todo. Isso de facto é reconhecido e é a sua marca, a sua forma de estar, o repreender até, o dar a mão a quem precisa. Portanto, era este conjunto de ações que ele tão bem, como sabia desenvolver, que fez dele um homem muito grande e muito importante para o Conselho de Tomar. Era um homem que pensava longe e que não estava quieto, nunca estava satisfeito com o dia de hoje, queria sempre mais. E isso faz os grandes homens, e o Padre Mário era um grande homem, e tínhamos agora uma obra que vai ser muito importante para Tomar, que é a reabilitação da igreja de São João. É muita pena que ele tanto lutou por ela que não tenha a oportunidade de ver desenvolver, mas vai ser uma homenagem quando ela estiver pronta ao Padre Mário, que tanto lutou por esta reabilitação, mas de facto era um homem que marcou Tomar e que faz falta a Tomar, de facto. O Cristóvão, o assunto foi também à reunião de Câmara de hoje, com o voto de louvor ao Padre Mário. De facto, o relacionamento entre o poder político e o poder, este poder que é também a Igreja, como é que se enrolou neste tempo todo? Bom, antes de mais foi a reunião de Câmara do dia em que gravamos, não é? Porque não é o dia em que transmitimos. Mas, sim, portanto, bem, antes de mais, declaração de interesses, podemos dizer, eu conhecia o Padre Mário há 25 anos, desde que ele veio para, na altura, a paróquia de Casais. Eu próprio então tinha funções religiosas, porque era catequista na minha aldeia. Quem diria? Portanto, que foi mais ou menos coincidente com a fase em que me deixei dessas funções, até porque depois entrei para o ensino superior e foi quando eu... Não era compatível com ser dirigente do PS? Não, isso foi mais tarde. Enfim, portanto, conheço realmente o Padre Mário desde essa altura e dessa forma mais localizada, digamos assim.
Claro, depois nestes últimos anos mais recentes, quer ainda na oposição, mas particularmente agora nestes 7 anos que levo de vereador, naturalmente fomos tendo também as nossas, enfim, muitos momentos ou de trabalho, ou de reunião, ou também muitas vezes de diálogo, nem sempre concordando. E disse muitas vezes, portanto também não é neste momento que me inibe de dizer. É verdade que o Padre Mário tinha em muitos momentos no exercício das funções religiosas, na minha opinião, digamos, uma presença, digamos assim, muitas vezes demasiado politizada. Mas também ninguém é perfeito. E agora, a verdade é esta: o Padre Mário, ou o Mário, entre nós normalmente tratávamos sem títulos, mas é uma figura que ao longo destes 25 anos de facto se tornou uma personalidade marcante na nossa comunidade, polémica, é verdade, às vezes, porque era uma pessoa com personalidade vincada, e isso é natural. As pessoas com personalidade vincada muitas vezes têm extremos na apreciação, portanto há quem adore, há quem odeie, mas isso é natural. Portanto é acima de tudo uma personalidade que de facto quer realmente na parte mais religiosa, mas depois na parte, entre aspas, civil e da obra que também deixa, porque efetivamente interveio em várias obras, sei lá, desde a igreja de Além da Ribeira, desde depois aqui já na cidade. Casais não é do tempo dele, porque ele chegou há 25 anos e uma mão. Talvez tenha já na fase final, mas porque o Fogo de Casais eu era jovem, era adolescente, portanto foi há bem mais de 25 anos, e portanto é claro que aquilo demorou alguns anos, o processo de recuperação, portanto digamos, de juntar o dinheiro e depois das obras, e portanto talvez na fase final ainda qualquer coisa, mas o essencial estou praticamente certo que não é do Padre Mário, mas em Além da Ribeira, aqui em Santa Maria, depois este projeto que vemos desenvolvendo, mas que de facto o arranque deve-se ao Padre Mário, e que está pronto aí para ser lançado, portanto, e que vai ser uma realidade, também lhe deve muito. E depois em alguns centros de dia, enfim, o centro de dia do Fetal mais em particular, em que ele era, portanto, o presidente da SIPSS, e numa outra intervenção, e depois, claro, ao nível mais pessoal, mais humano, com muitas pessoas a quem também foi ajudando, e das mais diversas formas. Portanto, e para finalizar, obviamente é uma personalidade que, como dizia, independentemente de ter obviamente quem não apreciasse, mas acima de tudo que fica para a memória é, desde logo, lamentar um falecimento tão prematuro, porque ainda era obviamente jovem, mas fica a sua ação, fica a memória, e obviamente que é alguém que a comunidade vai sentir falta. Esta morte será difícil de ultrapassar para a comunidade. De quem vier a seguir vai de facto ser alvo de comparação, vai ter um papel difícil. Vamos lá ver, quer dizer, as personalidades vincadas, os líderes fortes, para o bem e para o mal, têm sempre essa dificuldade para quem os segue, não é? Para quem os sucede. Mas isso, enfim, eu não sou de forma nenhuma praticante, e portanto aí a comunidade religiosa e a vigararia de Tomar terá esse papel pela frente. As pessoas não são insubstituíveis, tem que sempre dizer isto, como é evidente, não são insubstituíveis, e não se pode estar dependente. É muito mau quando qualquer entidade, qualquer instituição ou uma comunidade está dependente de alguém. Portanto, quero acreditar que terá que ser assim, é a lei da vida, haverá essa capacidade. E o Padre Rui Tereso, que é quem vai substituir, portanto, devido a esta urgência,
Não sei, depois há decisões que são da Diocese, não sei se é uma substituição apenas provisória ou se será para continuar, mas pelo menos nestes próximos tempos é alguém que também de trato fácil, de uma pessoa também preocupada, que também vou conhecendo também já, enfim, bastante bem. Aliás, temos já articulado precisamente reunirmos, não só por causa do projeto da Igreja de São João, mas também no outro projeto da paróquia que o Padre Rui tinha em mãos, neste caso nas Olalhas, sim, mas neste caso é um projeto das Olalhas, da Casa Paroquial das Olalhas, ou do Centro Paroquial. E portanto temos essa reunião agendada e sei que é uma pessoa também preocupada e com certeza vai ter que saber agora liderar esta comunidade a esse nível, ao nível religioso, naturalmente. Em relação à substituição natural que tem que acontecer, eu penso que o Padre Rui Terese, de facto, e já conhecendo de alguma forma bem, e a sua forma de estar também é uma forma e um perfil muito vincado, e tem a matriz no seu perfil. Penso que não se cometa um erro de trazer alguém que não conhece a tomar e que venha a aprender tudo. O Padre Rui Terese, de facto, conhece o Conselho, conhece as pessoas e tem muita força para lutar. Já estive em alguns projetos com ele e é muito bom e muito fácil trabalhar com ele e conseguimos objetivos de facto muito interessantes. Eu penso que será a pessoa ideal neste momento para servir de mar. Ele tem, de certa forma, uma parte do perfil, pelo menos, é muito parecido com aquilo que o Mário Duarte era precisamente quando veio, era uma questão de juventude também, ou daquilo que fez diferença na altura, há 25 anos atrás, quando veio e nesses primeiros anos, que era aquela capacidade de juntar os mais jovens, de envolver, de trazer, e aqui, lá está, eu volto a sublinhar que eu atualmente não sou praticante, mas reconhecendo que, portanto, nessa perspectiva, na perspectiva da Igreja, tem tido a capacidade, o Padre Rui Terese, e daquilo que também vou sabendo, nestas paróquias onde estava, portanto, Olalhas, Serra Junceira, a capacidade de juntar pessoas mais jovens nos projetos da Igreja e da comunidade, e, portanto, que é muito aquilo que, efetivamente, nos primeiros anos, era apontado como a principal vantagem do Padre Mário, neste caso em Casais de Alvibeira, quando foi para lá. Portanto, tem também essa semelhança e acho que sim. Isso é uma realidade. Ele, desde que está na Serra Junceira e nas Olalhas, ele consegue agregar a juventude e mais, conseguiu encher as igrejas, que é uma coisa que não é fácil nos dias de hoje. Ele, com a sua forma de estar, com a capacidade de envolver e responsabilizar, são dois momentos muito interessantes, e conseguir atrair as pessoas para cooperarem com ele. Ele tem esta capacidade. Eu estive num projeto com ele em que isto aconteceu e foi um sucesso. Ele sabe gerir as diversas, sabe gerir fragilidades, aquilo que é positivo das pessoas e sabe conjugar de facto tudo isto e o resultado é positivo. Portanto, seria um erro se o Bispo indicasse outra coisa para tomar, porque ficaríamos todos a perder, porque temos aqui de facto também uma pessoa, cada um com o seu perfil, também tem reverência, também não fica satisfeito com pouco, e é isto que nós precisamos. Penso que a transição, se for assim, será mais suave e mais harmoniosa. Muito bem, vamos adiante, vamos falar agora do outro momento importante para tomar, na semana que passou, precisamente, a abertura do Hotel República. O Cristóvão, de facto, uma unidade de 5 estrelas, a primeira do Conselho, é de facto muito importante, é uma âncora, digamos assim, que no momento em que vivemos, em que vivemos a pandemia e também os constrangimentos daí resultantes, de facto pode contribuir para que as coisas ocorram de outra forma e não com os impactos negativos a que temos assistido. Antes de mais, eu, enfim, tendo entre as demais responsabilidades do urbanismo, não posso deixar de ser formalista neste ponto. O hotel ainda não tem 5 estrelas, portanto não tem classificação atribuída. Quem atribui essa classificação é o Turismo de Portugal. Eu acredito que venha a ser apenas uma formalidade, mas formalmente, ao dia de hoje,
portanto o hotel ainda não tem classificação. Claro que foi projetado, construído a pensar nessa finalidade, nesse target e, portanto, naturalmente tentando preencher tudo aquilo que são os requisitos para poder ter essa classificação. Mas sublinhar isso, porque pode haver sempre uma circunstância qualquer, portanto, ao dia de hoje ele não tem ainda classificação. Mas o importante aqui é, efetivamente, desde logo o investimento. Aliás, começar ainda antes disso, é mais um edifício, neste caso até mais que um, porque houve ali a junção de mais que um edifício reabilitado, e foi pena porque até poderiam ter sido mais, mas portanto começar por aí, é mais uma parcela importante do nosso centro histórico que está reabilitado e felizmente ao longo destes últimos 4 anos, para não alargar muito, mas 3, 4 anos a reabilitação foi muito grande. Nós temos hoje e às vezes diz-se, eu às vezes vejo críticas nas redes sociais, ou aqui ou ali, ou até em conversa às vezes, isso é o país todo. Não é verdade. Andem mais por aí, vejam, até aqui à nossa volta, basta correr aí a alguns centros históricos e não é verdade. O centro histórico de Tomar, felizmente, deu um salto muito grande na questão da reabilitação urbana. Claro, há ainda, enfim, pelo menos uma dúzia de edifícios que estão em mau estado e que nos preocupam, a começar logo ali na Praça da República ou um outro mais próximo, e há depois mais 2 ou 3, portanto, enfim, uma dúzia, para ser mais seguro, uma dúzia de edifícios no centro histórico que precisam de reabilitação urgente, mas de facto está muito, muito bom, e este foi mais um excelente exemplo de uma bela reabilitação num local muito importante e de uma reabilitação realmente muito bem feita, bem pensada e de grande nível. E claro, depois, enfim, são postos de trabalho, é mais um elemento atrativo para o nosso concelho e, portanto, com ele pode vir depois o que se chama a distribuição pela economia, porque os turistas que venham àquele hotel naturalmente vão deixar dinheiro também noutros locais e, portanto, é a economia, neste caso do turismo, a funcionar. Ainda mais numa escala ou num segmento que, e neste caso é muito importante realçar isso, que não temos, que é de facto o segmento, não tínhamos até aqui em grande parte, o segmento da excelência, que é aquilo que se pretende. Portanto, é que para além do hotel, que é, como esperamos, de 5 estrelas e, portanto, com tudo aquilo que isso implica e com o target, o público a que pretende chegar, mas está em causa também um restaurante também de boa qualidade, com alguns elementos que em Tomar também são inovadores, naturalmente já se vê em outros locais, mas que em Tomar são inovadores, como a questão de ter, sei lá, a mesa do chefe, que é num outro espaço junto à cozinha, onde no fundo o chefe principal, o chefe que dirige a cozinha, pode cozinhar diretamente para quem ocupa essa mesa. Claro que são coisas que não são para todos os bolsos, é evidente que não são, mas o importante é que abre outra fatia de mercado e outra fatia de público para a nossa cidade, o nosso concelho, e portanto será seguramente, apesar desta fase que estamos a atravessar e que, enfim, é um pouco má sorte, particularmente para estes negócios que abrem nesta fase, mas ainda assim um grande potencial e, portanto, tem que se dar também os parabéns ao casal que ele investiu, ainda mais o António, o proprietário é um tomarense que regressa, portanto, no fundo, imigrado muitos anos no Luxemburgo e que quis vir apostar na sua terra e que atrás dele pode trazer outros. Portanto, é tudo isso que é preciso realmente valorizar. José Delgado, de facto, esta componente referida pelo Cristóvão é muito importante. Este pode ser aqui uma âncora para outros investimentos no turismo, particularmente, mas também, se calhar, noutros setores. Sim, este investimento tem várias virtudes. Um deles é o casal queria vir para Tomar e abraçar Tomar de uma forma diferente e com muito carinho. E disponível para fazer um investimento já bastante avultado. São 19 quartos, o restaurante e muitas mais coisas, portanto as pessoas deverão lá ir para perceber o que por ali está. Não tem ainda as 5 estrelas, mas é de facto de 5 estrelas. Tem muita classe, muito charme,
muito nível este hotel. Desde o primeiro ao último quarto, com particularidades muito interessantes e vincadas, sempre com Tomar presente, com os templários, etc. De facto, é um grande investimento. É um grande investimento. Primeiro, o grande investimento e a grande virtude foi este casal que estava fora, querer vir para Tomar e agarrar-se a Tomar ao centro histórico desta forma. É de facto espantoso. E a paixão com que o António e a esposa falam deste investimento de Tomar é de facto uma coisa única. Só isso leva a dizer que certamente o sucesso irá estar ali, e assim seja, que o sucesso esteja ali. Depois temos esta vertente económica, que tem o seu investimento e há de ter o seu tempo de recuperação e retoma do investimento, mas o mais interessante nisto tudo, apesar deste grande investimento na qualidade que está neste edifício, a todos os níveis, com eficiência energética, na proteção do património histórico, temos lá em exposição no bar, tudo aquilo que foram as recolhas nas intervenções de arqueologia, desde as moedas às cerâmicas. Temos outros motivos, como candeeiros, a pedra preta, a decorar, uma coisa de facto maravilhosa, única, com um restaurante com este nível, que é atrativo, apesar de... Não é demais o preço, não é demais, podemos dizer, não é segredo, basta ir à lista e ver, mas varia entre 17 e 25 euros o prato. Para um requinte, para um espaço daqueles, é de facto, vale a pena pelo menos uma vez irem lá e degustar aquela bela comida, aquela gastronomia de um chefe de Tomar. E isto é a tua particularidade. Praticamente todos os funcionários são de Tomar. Criou aqui uma âncora diferente. E vários regressaram. E foi buscar, certo, tomarenses que estavam fora. E outra coisa muito interessante, apostou nos jovens. Alguns dos postos mais importantes são jovens de Tomar. Portanto, abre-se aqui uma oportunidade, uma nova visão sobre o negócio e uma forma de estar muito diferente do negócio. E ele não está saciado nas suas palavras, ele quer mais. Quer dizer que vão haver mais investimentos, certamente. Quer dizer que ele também há aqui o potencial de trazer outros investidores e requalificar um edifício que todos nós conhecíamos, estava abandonado, e que requalificar da forma que esteve, e eu acompanhei algumas fases da obra, e vendo agora o resultado final de excelência em termos de construção, é de facto de excelência. Temos aqui uma nova oportunidade, um novo patamar e uma nova forma de estar. Felizmente abriram outras unidades em Tomar, também de muita qualidade, e Tomar começa a ficar como uma referência. E começa a ter uma coisa muito interessante, é que tem uma matriz em termos de preço e de qualidade que atrai várias pessoas, várias gerações, de uma forma diferente, todos ligados entre si pelo núcleo histórico, que é uma coisa muito interessante. Portanto, isto ninguém nos tira. Esta particularidade e esta atração que Tomar cria em investidores é de facto única. E existem aí mais coisas para aparecer e de facto, temos aqui a requalificação de alto nível. Eu que sou um homem há 30 anos de reabilitação a gostar, fiquei muito agradado com o que vi ali, muito bem executado, muito bem planeado, e depois a forma como quando nós entramos, somos introduzidos neste espaço e com tanta facilidade, parece que aquilo já é nosso e que já conhecemos há muito tempo, mas não, isto foi inaugurado agora. Já tive a oportunidade de ir lá jantar com a família e fiquei muito agradado. Irei à mesa do chefe brevemente, que quero ver esse desafio de estar sentado à frente do chefe, com o chefe a cozinhar para nós. Portanto, são desafios diferentes, mas acima de tudo requalificar a economia cresce, e a parte social do emprego, são cerca de 20 empregos, é já muita coisa, especialmente para jovens, e isto é um desígnio, e é destes desígnios que nós precisamos para Tomar. Economia, riqueza, logo justiça social, é isto que nós queremos, e está ali. Parabéns ao casal,
espero que o sucesso seja aquele que se deseja, porque a qualidade é de facto imensa. O Cristóvão, estamos a ver surgir outros processos, entretanto, que podem também desabrochar. Estamos perante uma oferta que pode ou não ser excessiva para os próximos tempos. Às vezes é comentado, para quem olha para a ponta do pé, estamos a 50%. É comentado esse tipo de coisa. Às vezes, digamos, com um bocadinho aquela coisa assim muito portuguesa, de uma certa inveja, ou enfim, de realmente não conseguir ver mais longe. Mas não, Tomar tem ainda muito espaço para crescer. A quantidade normalmente traz também mais quantidade neste caso de público, porque quem viaja e os destinos que são líderes ou que pelo menos competitivos são sempre destinos com variedade, com quantidade, variedade e qualidade. Deve ser aqui, digamos, os três fatores. Quando alguém vai hoje em dia já praticamente ninguém faz por agências de viagens, portanto faz diretamente online. Quando alguém vai ao Booking ou ao Airbnb ou qualquer das plataformas de aluguer de hotelaria, quer dizer, a quantidade normalmente também conta. Se eu estiver a pensar em ir para uma terra que até nem conheço assim muito bem e vou lá pesquisar e só me aparece uma ou duas unidades hoteleiras, se calhar penso, bem, isto não se passa lá nada. Não, para aqui, não deixam lá ver outras hipóteses. Se aparecerem 20, naturalmente já fico com outra ideia logo de partida, sem ter visto mais nada, só pela hotelaria. Ora, Tomar, neste momento, se alguém for pesquisar o Booking, por exemplo, que é a plataforma mais utilizada, encontra largas dezenas. É claro que lá está, de uma variedade muito diversa, porque no meio disto estamos, por exemplo, a falar dos alojamentos locais, que não tenho agora numas mais recentes, sei que há 2 ou 3, mas isso é natural, é o sistema a funcionar. Há 2 ou 3 que, entretanto, encerraram, ou seja, os seus proprietários decidiram retirar do alojamento local e nomeadamente, voltar, em muitos casos, ao alojamento de longa duração, ou aluguer de longa duração. Mas até ao início deste ano estávamos na casa dos 150 alojamentos locais, alguma coisa como isto. É muito, são muitas camas. Mais as unidades hoteleiras que temos e as que foram abrindo. Eu recordo que só nestes últimos 3 anos, mais ou menos, 4, o primeiro já foi quase há 4 anos, portanto o Boutique Hotel, depois a Casa dos Ofícios e agora o Hotel República, 3 unidades excelentes de facto de valor acrescentado e que estão, quer dizer, a Casa dos Ofícios também era relativamente recente, foi por altura fez um ano, não é? Foi por altura dos tabuleiros do ano passado, mas obviamente há espaço para mais. Eu já aqui o disse. Penso que na última edição do programa naturalmente tenho informação privilegiada, mas há vários outros casos que estão em licenciamento ou até já licenciados, o que não quer isso garantidamente dizer que eles venham a concretizar-se. Licenciados para obra, atenção, não, obviamente, e portanto não quer dizer que venham todos a realizar-se, mas são bons indicadores e portanto claro que sim, há espaço para mais. O que importa é que, como em muitos outros setores da nossa comunidade, neste caso mais em particular, os seus proprietários, os investidores, terem uma lógica de complementariedade, de trabalho conjunto, de trabalho em rede e não de competitividade demasiado, enfim, às vezes até eventualmente desleal, como noutros tempos acontecia muito, até outros níveis da sociedade, como dizia, associações, por exemplo, que noutros tempos estavam sempre a guerrear entre si e agora, felizmente, cada vez trabalham mais em conjunto. Para terminar, esta questão do exemplo, deixem-me só dar mais este exemplo do como a quantidade puxa e atrai. Não há muitos anos atrás, eu já era vereador, eu estou vereador há 7 anos, está a fazer 7 anos. No início, ainda vivíamos no tempo em que, por exemplo, a Praça da República era um sítio que estava deserto a partir das 6 da tarde. E lembro-me bem, havia um café que, aliás, nunca abria à noite, ou quando muitas vezes ao sábado abria um bocadinho. Lembro-me bem, quando abriu o segundo, tipo de conversa, bem, agora vem a competitividade e não sei o quê, e depois abriu o terceiro.
e a Corredor ao mesmo tempo também a abrir novos espaços. A verdade é que rapidamente isso fez com que aquele eixo Corredor, a Praça da República, passassem a ser o eixo principal da atratividade portanto, não só no nosso centro histórico, mas na cidade em geral. E portanto, tendo, mesmo agora nesta fase em que infelizmente vivemos e isso é comentado dia a dia por pessoas que nos visitam e nos fazem esse comentário, Tomar continua a ter muito movimento, e isso tem muito a ver realmente com esta qualidade e diversidade de oferta, mas às vezes de facto há essa tendência de isto já é mais, estão a roubar espaço ou vão roubar espaço uns aos outros. Não, complementem-se. Não é demais. Ainda há pouco, o ano passado, o secretário de Estado dizia que estávamos a 50% da capacidade hoteleira para Tomar. Esperemos que o Convento de Sontaria venha aí e não seja mais uma vez uma visão, e que o processo que está em suspensão neste momento, em termos de concurso, volte a ser reativado para criarmos aqui uma nova oferta e uma nova oportunidade que será certamente também muito interessante, também no núcleo histórico, não é? E de facto muito importante para também criar uma nova oportunidade e novas valências para Tomar. O facto de haver hotéis também e de atraírem essas unidades, atraírem pessoas para Tomar, implica também depois outras componentes, como os eventos, a cultura, exatamente. Etc. Tem que se fazer uma aposta aí? Isto é um todo, porque isto acaba por trabalhar depois com a questão cultural, patrimonial, claro, com o turismo, toda esta envolvência, com a atração até de grupos de jovens, de grupos de diversas origens, que acabam por vir e temos aqui, de facto, uma oportunidade de excelência que poucas cidades têm, que começam no Convento de Cristo, no Castelo, e vai descendo por aí fora, e nós somos banhados até Santiria por cultura e património. E é claro, com o nosso rio, tive a oportunidade agora de fazer a primeira descida e de facto é uma coisa simplesmente fabulosa, ainda não tão divulgada quanto isso, precisa de uma mão, precisa de ser limpo, de facto. Há zonas que não se compreende como é que estão daquele estado, mas temos esta oferta extraordinária, não esquecendo, claro, as albufeiras e aquilo que é a riqueza das aldeias distribuídas por este concelho. De facto, nós temos uma situação única, só se não soubermos é que não conseguimos. Falou no convento, passávamos ao tema precisamente que é uma das novidades que por aí vem, que é de facto a portaria do Convento de Cristo, que vai deixar de ser aquele estrangulamento que todos conhecemos para de facto se apresentar condigna perante o Monumento de Património Mundial. O Cristóvão é de facto um momento importante para o monumento, obviamente, mas também para tomar esta decisão. Eu não conheço ainda em particular o projeto, sei que, portanto, a ideia passa, bem, antes de mais, obviamente, resolver aquele problema de muitos anos, com aquela entrada estrangulada junto à charola, mas que efetivamente não é digna de qualquer monumento, mas muito menos de um monumento de património mundial, porque efetivamente dificulta muito, nomeadamente a quem tem a mobilidade reduzida, mas no fundo qualquer pessoa, porque basta 3 ou 4 pessoas e já não se conseguem cruzar ali naquele espaço. Portanto, resolver esse problema é importantíssimo. A ideia passa, portanto, julgo por a entrada passar a ser feita pela fachada filipina, portanto o alçado norte, ou a fachada norte onde atualmente é já a saída, portanto penso que é aí mais ou menos na mesma zona. Não, como disse, não conheço em particular o projeto ainda, mas é muito importante resolver esse problema. O Convento de Cristo é, em regra, o 6º, 7º monumento mais visitado, aliás há anos em que é superior a isso, em que chega mesmo, julgo que por vezes até chega ao pódio, chega ali ao 3º, porque a seguir ao Mosteiro de Jerónimos
e, se não me engano, a Torre Belém, que também conta aqui neste caso, é o seguinte, ou chega a ser o seguinte, e portanto também nacionalmente era importante resolver aquela situação. Para nós, obviamente, é importante, para nós tomar, é importante que o receber bem os visitantes seja uma preocupação a cada momento, porque isso obviamente traz depois para a própria cidade, para o concelho, para a economia local, o seu retorno. Felizmente já não temos tanto, às vezes quem ouviu este chavão durante anos, mas era um chavão real, que havia um divórcio entre o convento e a cidade, portanto a maioria dos turistas vinha ao convento, mas não vinha cá abaixo. Felizmente isso já não é uma realidade, já não é a maioria dos turistas. Obviamente ainda há bastantes, aqueles turistas, muitos daqueles turistas das excursões, portanto que vêm em autocarro, e portanto que são as agências que definem o percurso. Ainda há uma parte significativa que não vem cá abaixo, mas felizmente evoluímos muito em relação a isso, temos condições para evoluir ainda mais, e com a requalificação da Várzea Grande, por exemplo, é mais um importante passo para ter condições cá em baixo e segurar turistas cá em baixo, e portanto é um caminho que tem que se continuar a fazer, estando resolvida a questão da Várzea. Se calhar depois há outras medidas que nessa sequência devem começar a fazer-se. Quem sabe, se calhar chegar a um dia em que pura e simplesmente os autocarros, como em Portugal ainda não é assim tão frequente, mas no estrangeiro, Itália, por exemplo, ou França, Espanha, existe já muitos locais onde é assim. Os autocarros não podem chegar próximo dos monumentos, precisamente, claro que depois diz-se que é pela poluição, ou pela segurança, ou por isto ou por aquilo, mas na verdade é por razões económicas. É, como eu costumo dizer, a lógica de supermercado. O produto que a gente quer mesmo comprar é o que está mais longe, temos que passar pelos outros todos até lá chegar, quer para entrar, quer para sair, e é um pouco aqui a lógica. Se calhar vamos ter que chegar a um dia, não quer dizer que esse dia seja amanhã ou para o ano que vem, mas há um caminho que é preciso fazer, se calhar para chegar a um dia em que os autocarros não vão lá acima e portanto têm que ficar cá em baixo na cidade, e depois há outros meios pedonais e outros para chegar lá acima, mas no fundo para obrigar a que os turistas primeiro venham cá abaixo à cidade. José Delgado, de facto importante, fica, digamos, ou vai ficar de facto, ou vai avançar de facto uma exigência de que tem anos, digamos assim, esta da alteração da portaria. Exatamente, e de facto esta intervenção é importante. O valor não é muito elevado, parece que são 278 mil euros num prazo de 180 dias, porque é património, tem que ser... a intervenção tem que ser cuidada e feita por gente que sabe, por especialistas, quer a empresa, quer os técnicos depois irão estar envolvidos. E as questões hoje das acessibilidades é muito importante, porque todos temos direito a visitar, a circular no espaço, em especial nestes espaços que são património mundial. Eu conheço bem esta área, já lá intervi em duas, no claustro da hospedaria e na fachada manuelina. Tive a felicidade de ter duas intervenções neste convento, que resultou em 2 prémios, um nacional e internacional, que foi muito bom, mas acima de tudo, isso é o menos importante, mas tive a honra de ser premiado com estas intervenções ali e conheço muito bem esta situação. E de facto, o local por onde se entrava o local é digno, a forma de entrar é que não era digna. Não era digna e não tinha, de facto, condições físicas para ser uma entrada digna. E todos nós questionávamos como é que é possível nós entrarmos por aqui quando um convento com tantos visitantes e isto estar assim tão condicionado, isto é, entrarmos de uma coisa tão grande por uma coisa tão pequena. Portanto, a intenção, penso que é alterar essa situação. Eu penso que é por ali, por a fachada norte, por esta portaria filipina que se deve de entrar, porque tem de facto muito mais condições, quer em termos de acessibilidade, quer em termos de abrir a dimensão do convento a quem começa a entrar. E de facto, apesar, é uma intervenção, com pouco vai-se fazer muito. Isto nem sempre é a quantidade de dinheiro que provoca uma grande intervenção. Aqui, com pouco dinheiro, vai-se dar muito mais dignidade ao convento e ao castelo como um todo, e as pessoas vão se sentir
muito mais satisfeitas, o acesso vai ser muito mais fácil, tudo vai ser melhor controlado, é possível depois conduzir as pessoas por onde se quer, em função do grupo que visita, tudo isto vai melhorar. Portanto, é de louvar esta intervenção. Com 278 mil euros vamos dar à volta uma coisa que estava inquinada há tantos anos. Portanto, é só de louvar esta ação, e que a intervenção, não tenho dúvidas, como as outras e algumas que acompanhei, são sempre feitas com especialistas, irá sair bem, irá certamente resultar bem. Portanto, venha ela, bem precisamos entrar no nosso convento, com muita dignidade, com facilidade de acesso, é isso que é, e com segurança. Tudo isto também vai melhorar muito as condições de segurança. Aproveitava esta questão, o Cristóvão, para também, o município sempre defendeu que devia haver aqui uma gestão partilhada. Essa posição ainda se mantém em relação ao Convento de Cristo? Sim, nós, é verdade que não temos falado muito, publicamente não temos falado muito nisso nos últimos tempos, mas claro que sim. A ação, quer dizer, nestes casos o que se pode fazer é falar publicamente, porque a ação, o que é que vamos fazer? Montar uma barreira à volta do Convento de Cristo e não deixamos lá entrar ninguém? Eu confesso que já fiz isso numa pequena, não vou dizer no quê, mas fiz isso numa ação. Tem existido na ação partilhada. Aliás, quando eu digo ação, certamente se estão a propor, devem ter alguma coisinha planeada, organizada. Não é... portanto, já há um plano que certamente que a Câmara tem para dizer que nós queremos partilhar desta forma, queremos partilhar a que nível, em que, na partilha do quê, na introdução de mais-valias ou não, portanto, mas isto tem que haver um plano, não é só dizer eu quero partilhar, isto é muito mais, porque estamos a falar de uma coisa muito importante. Claro, e é preciso que fique claro que não se pretende... esta partilha não é fácil, não é por dizer que se está na partilha, tem que trazer uma mais-valia muito importante para a gestão e que seja um acrescente de qualidade e, claro, sempre de preservação do património, que é para não haver dúvidas em relação a isso. Nós temos um modelo em Portugal, em Portugal de facto não há muitos exemplos destes, mas temos um modelo em Portugal que apesar de com muitas diferenças, mas pode ser um modelo que nós podemos usar como exemplo, que é o caso de Sintra. É claro que, por exemplo, o Palácio da Pena não é património mundial como o nosso caso, como o Convento de Cristo, mas o modelo da gestão partilhada existe. Claro que eles depois têm uma empresa municipal para fazer essa gestão, não é isso que aqui todo se pretende, mas no fundo, para ficar claro, o que é que defendemos? Defendemos a gestão partilhada no dia-a-dia. Não é, obviamente, pois às vezes... não estamos a falar só de controle de entradas, não é? Porque isso é muito pouco, coisas, não é questão de ir, por exemplo, lá fazer obras no convento. Mal seria que um edifício património mundial tivesse a esse nível sobre a gestão municipal. Poderia haver uma partilha em termos de investimento para que as obras surjam acima de tudo, isso até poderia ser importante, mas acima de tudo o dia-a-dia é o importante. Quer dizer, não é admissível que, por exemplo, que se traga promover tomar 20 ou 30 jornalistas estrangeiros e nós temos que estar um mês à espera de uma autorização de Lisboa para que esses jornalistas possam entrar, ou tenhamos nós, que é o que acabamos muitas vezes por fazer, é o município paga os bilhetes e pronto, portanto, para entrar no convento. Isto são coisas pequeninas no dia-a-dia, mas que haver essa articulação era muito importante. O horário, nós podemos colaborar com pessoas, quer dizer, quando coisas simples como abrir a porta da Torre da Condensa, ou seja, a ligação natural no dia-a-dia entre o convento e a Mata de Sete Montes, para que no dia-a-dia os turistas, os munícipes, possam aceder diretamente do castelo à mata e vice-versa, e nomeadamente quem, por exemplo, nos visita, ou lá está, os munícipes também, possam, por exemplo, subir pela mata, pelo interior da mata, para depois ir visitar o castelo, ou vice-versa. Coisas simples como esta, não se conseguir, mostra bem como é difícil depois articular quando se está longe, neste caso com uma direção que está longe, porque há uma direção, obviamente, há uma diretora local, mas que não tem poder
quase nada. E portanto é acima de tudo, ou num primeiro, ou quando muito tem que ser por passos, e portanto o primeiro passo importante era isso, é a gestão do dia-a-dia, horários, funcionários. Funcionários não quer dizer que a gente queira ficar, como noutros casos, com os funcionários que neste caso são da Direção-Geral de Património Cultural. Não, mas nós poderíamos ter aqui a disponibilidade, percebendo que o problema dos recursos humanos é sempre um problema grande, poder contribuir com alguns recursos humanos, com alguns funcionários e poder ajudar, portanto, como dizia, nessa gestão do dia-a-dia. Algumas atividades que se pudessem organizar de forma mais natural e conjunta, é tudo isso, ou seja, de facto facilitar que também para nós, comunidade, que o convento não só possa ter uma ligação mais natural com a comunidade onde está, e acho que isso é muito importante até para a salvaguarda do património e para a defesa do património, porque os locais devem ser os primeiros a defender o seu património, mas para o poderem fazer tem que ter uma ligação natural com ele, e essa ligação é difícil com este monumento, mas também, como dizia, a vivenciá-lo no dia-a-dia, com atividades, é verdade que felizmente houve um caminho a esse nível, a Feira da Laranja, os dias abertos, até com municípios aqui da região, e algumas outras atividades, mas é possível fazer bem mais que isso, e isso pode ser de um grande contributo. O fazer obras, deixemos lá isso é o pouco que a DGPC vai fazendo e deixar lá isso com eles. Mas nós não podemos olhar para isto só para o convento. Nós temos o resto do património, que também não existe esta partilha e fala-se pouco. Tem que se criar uma rede, um sistema interativo entre os diversos monumentos, o património que temos aí, que vai Igreja de Santa Maria, Sinagoga, Igreja de São João, etc, etc. Falta também aqui agarrar isto de uma forma como um todo, em que as pessoas não fiquem só no convento. E se nós criássemos uma rede, isso não está feito, uma rede que fizesse de facto a partilha com as diversas entidades que fazem a gestão de cada um dos monumentos, nós aí sim fazíamos descer o turista à cidade, criávamos mais vigor na economia local, nomeadamente no comércio, nos hotéis, no alojamento local, e tudo isto era um sistema interativo que criava seguramente mais-valia. Isto ainda não foi feito, falta fazer de facto, portanto é um desafio, tem que ser feito. Mas na prática, tudo o resto está feito, falta é a parte do convento. Não, mas não está a funcionar. Porque, por exemplo, cada um vale por si só, e uma coisa por si só é como uma junta, seja do que for, um a puxar sozinho não vai, tem que ser vários a puxar, consegue-se com muito mais facilidade chegar mais rápido, chegar com mais qualidade, com mais conforto, e acima de tudo era uma forma muito interessante de dinamizar a economia local. Eu percebo, criar este trilho, onde é o alcance não é o alcance nenhum, é uma realidade. Mas eu tenho que lembrar, por exemplo, falta fazer, não está os feito. Outros locais nem ninguém fala nisso, são quase todos gratuitos. Agora. Portanto, uma daquelas coisas, por exemplo, ter um bilhete que dê para entrar em todos, na verdade, e eu percebo que esse era um dos alcances daquilo que o delegado estava a dizer, mas é preciso lembrar que os outros monumentos mas eu não estava por acaso não estava a falar em bilhetes. Mas normalmente é a melhor maneira, é o turista não estava mesmo a pensar em bilhetes, porque logo os outros. É o menor, isso é a coisa menor nisto tudo, o bilhete. A questão é que nós já fazemos a promoção de todos os outros monumentos, não podemos mesmo olhar isto por bilhetes, não é? E temos conseguido que o próprio turismo do centro também faça essa promoção dos demais monumentos, e a própria CIMT também, a comunidade intermunicipal em muitos casos. O que falta realmente é esta ligação mais umbilical com o Convento de Cristo. Porque o restante o Convento de Cristo, outra vez, tudo o resto, todos os outros, pois não. Por isso, quem é que tem andado a promover a sinagoga e fez obras? Quem é que vai assumir as obras da Igreja de São João Batista? Quem é que tem promovido Santa Maria como aquilo que é historicamente? Se não o fizessem, pronto, então, mas estou a dizer que tudo o resto, na verdade, existe. O que é da DGPC, ou seja, o Convento de Cristo e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, já agora, que está sempre fechada, esses dois casos é que são, de facto, muito difíceis. Sim, mas isto tem que ser olhado como um todo. Muito bem. Tomar é um todo, o Conselho é um todo. Vamos ter a oportunidade de voltar, com certeza, a este tema. Ficávamos então por aqui. Vamos muito obrigado. Inaugurar até de hoje, a 15 dias. Muito obrigado. Obrigado.